Olá, amigos. Esse é o Breathcast, que é o podcast da Sociedade Cearense de Pneumologia e Fisiologia. Eu sou Ivan Guerra, pneumologista, e hoje nosso convidado é muito especial, é o Dr. Plínio Câmara, né, que dispensa apresentações, mas como é de praxe, vamos falar aqui um pequeno currículo dele. O Dr. Plínio Câmara é médico pneumologista do Hospital Geral César Carlos de Oliveira, já foi médico do Hospital Universitário Walter Cantide, hoje ele é aposentado. Tem uma clínica particular muito movimentada. E Dr. Plínio também foi empossado recentemente como membro da Academia Cearense de Medicina. Dr. Plínio tem muita experiência no assunto de hoje, que é fibrose pulmonar. Por que fibrose pulmonar? Esse tema surgiu em razão da grande comoção, né, em relação ao falecimento da cantora e compositora Rita de Cássia, né, que faleceu recentemente de fibrose pulmonar. Então, muitas dúvidas no público leigo surgiram em relação a esse tema, e a gente vai tentar esclarecer aqui com vocês alguns aspectos da fibrose pulmonar. Então, começando aqui, doutor Plínio, na definição, o que seria a fibrose pulmonar? Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite de participar desse encontro. Fico muito lisonjeado com esse convite. E com relação ao termo fibrose pulmonar, eu gostaria inicialmente de dizer que fibrose, o termo fibrose é um termo geral. Na verdade, esse termo significa reparação, cicatrização, que pode acontecer em qualquer parte do organismo. Nós temos doenças fibróticas do fígado, do coração, dos rins, da pele. Enfim, fibrose é um termo geral. Logicamente que o pulmão é um órgão também suscetível a ter fibrose. Geralmente a reparação, a fibrose, na grande maioria das vezes, ela se processa de uma forma muito adequada. Quando você sofre um dano orgânico, seja em qualquer local do organismo, essa reparação se faz de uma forma bem feita e praticamente não deixa resíduos. Ou se deixam resíduos, são muito pequenos, que não vão trazer nenhum problema para aquele órgão ou tecido afetado. Outras vezes, essas reparações, dependendo do grau de extensão da lesão, elas são maiores. Um exemplo, por exemplo, na tuberculose pulmonar, quando o indivíduo é acometido por essa doença de uma forma mais extensa, muitas vezes esses pacientes acabam tendo um processo de cicatrização maior e às vezes até trazendo disfunção, trazendo problemas para aquele órgão, para aquele sistema. E em outras ocasiões, essas reparações de tecido fibrótico, elas ocorrem de uma forma continuada. Existe o estímulo, existe a agressão, seja ela de origem externa, provocada por algumas doenças inflamatórias, medicamentos, e muitas vezes por causas que a gente não conhece, esse processo se continua de uma forma descontrolada, né, continuada, que muitas vezes leva lá na frente um processo de insuficiência daquele órgão, no caso, uma insuficiência respiratória, que muitas vezes leva ao óbito do paciente. Excelente. Excelente, doutor Plínio. E uma dúvida que um leigo pode ter é como é que ele sabe que se ele tem fibrose? O que é que ele sente? O que é que a gente faz para diagnosticar um paciente com fibrose? Essas doenças fibróticas pulmonares, elas podem ocorrer em qualquer fase da vida, né? Mas elas têm uma predileção para comprometer pessoas numa faixa etária maior, acima dos 50 anos de idade, por exemplo. E, em termos de sintomatologia,
o que é que esses pacientes apresentam? Geralmente tosse e falta de ar. Esses são os sintomas cardinais da doença, né? E que progridem ao longo do tempo, uma vez que esses pacientes não têm uma atenção, uma assistência médica. Então, qualquer sintoma dessa natureza, principalmente em pacientes numa faixa etária maior, podem traduzir uma patologia desse tipo, no caso, a fibrose pulmonar. Ótimo, muito bem. Uma pergunta interessante é que como é que um paciente que tem fibrose, poderia se perguntar assim, como é que eu sei se a minha fibrose está piorando? Existe alguma coisa que o médico possa acompanhar? Como é que é o acompanhamento desses pacientes que têm fibrose pulmonar? A fibrose pulmonar, na grande maioria das vezes, ela é uma doença evolutiva, né? Algumas dessas doenças podem ser estancadas, podem ser controladas e bem controladas com medicamentos e com um segmento médico adequado. Outras doenças progridem de uma forma inexorável para a insuficiência respiratória mais grave e acabam tendo um desfecho pior. Então, o importante nessas situações é você, uma vez sabendo que tem esse tipo de doença, ter um segmento regular, adequado por um especialista da área da medicina respiratória, para que você possa ser monitorado e adequadamente tratado. Muito bem. Uma dúvida que normalmente a população leiga tem quando toma conhecimento de uma doença nova é se tem como prevenir o desenvolvimento daquela doença, né? Aí a pergunta que se faz há alguma maneira de prevenir a fibrose pulmonar? Como eu falei no início, a fibrose pulmonar ela é um termo genérico, é um termo geral, e no pulmão ela se apresenta em várias patologias. Muitas delas são devidas a exposições a determinados agentes do próprio trabalho, do próprio domicílio. Vou dar um exemplo. Pessoas que trabalham em pedreiras, por exemplo, se expõem àquele pó da pedra, né, que é muitas vezes rico em sílica. E você, se exposto durante um tempo maior, você corre esse risco de desenvolver uma doença chamada silicose. Então, uma forma de prevenção, uma forma de evitar, é exatamente utilizar determinados dispositivos que impedem essa exposição. Outras situações em que pessoas são expostas a produtos do meio ambiente, do trabalho, por exemplo, são pessoas também que criam pássaros, que têm dentro das suas casas uma área mofada, uma área úmida, onde a população fúngica é maior, esses pacientes também podem desenvolver esse tipo de doença. E uma forma de prevenir é se afastar ou regular esses locais de trabalho e de moradia. Alguns medicamentos potencialmente causadores de fibrose pulmonar também devem ser monitorados regularmente para ver se está havendo algum grau de comprometimento do pulmão desses pacientes. E com isso, esses serem afastados rapidamente. Então nós temos assim algumas formas, né? O próprio cigarro, né? O próprio tabagismo, que está inserido em algumas patologias fibróticas do pulmão, é uma outra forma de você prevenir a doença, evitando a exposição tabágica, que é um elemento danoso em vários setores do organismo. Excelente, doutor Plínio. E em relação à questão que a população leiga pode ter, quanto tempo, em média, um paciente com fibrose dura? A gente sabe que é uma doença heterogênea, que tem várias causas, mas, de maneira geral, essa doença ela é agressiva ou essa doença ela é uma doença
que não é agressiva, que geralmente tem uma evolução mais lenta. Como é que se comporta esse paciente com fibrose pulmonar? Quando falamos sobre fibrose pulmonar, nós não podemos deixar de mencionar a fibrose pulmonar idiopática, que é a doença mais frequente encontrada na população idosa, geralmente a partir dos 50 anos. E essa doença geralmente tem uma evolução mais rápida. Ela progride de uma forma bastante rápida e geralmente com a sobrevida média de 3 a 4 anos, né? Diferentemente das outras doenças fibróticas, que têm uma evolução mais lenta, como a pneumonia de hipersensibilidade, como doenças relacionadas a doenças inflamatórias crônicas, né? Então, essas patologias, a depender do tipo de cada uma delas, você pode ter variações na progressão, na evolução desses pacientes. Ok, excelente. E uma dúvida que pode aparecer, né, na população leiga é se a fibrose pulmonar tem cura. Ela é uma doença que pode ser curada ou só controlada. Como é que é isso, Plínio? Geralmente não tem cura, né? Todo processo fibrótico, todo processo cicatricial, nós não temos ainda medicações, substâncias que possam corrigir ou trazer de volta um ajuste desses tecidos afetados pela fibrose. Mas nós temos, em algumas delas, medicamentos que possam frear ou reduzir a evolução da doença. Então, no caso, por exemplo, da fibrose pulmonar idiopática, nós temos hoje medicações chamadas antifibróticas que têm essa propriedade. Quando utilizadas, você pode aumentar a sobrevida média desses pacientes, que é de 3, 4 anos, por um tempo maior. E outras doenças, você pode, como eu falei, reduzir também, controlar e trazer uma sobrevida prolongada desses pacientes. Excelente, né? E o senhor acabou de falar aí dos antifibróticos, né, que são os medicamentos usados para as doenças fibrosantes. Que outras opções de tratamento, além dos medicamentos antifibróticos, a gente tem para esse tipo de paciente, né? Eu queria que o senhor abordasse também a questão da oxigenoterapia, do transplante pulmonar nesses pacientes. Todas as doenças crônicas, elas têm um caráter evolutivo. Então, se você tem, por exemplo, cirrose hepática, é uma doença evolutiva. As glomerulopatias, as glomerulonefrites, as doenças que afetam o rim, também doenças crônicas evolutivas. E no pulmão, a coisa não se difere. Em fases mais avançadas dessas doenças, sempre existem os suportes. No caso da fibrose pulmonar, que leva a um quadro final de insuficiência respiratória, onde você depende de oxigênio, muitos desses pacientes se utilizam a oxigenoterapia continuada, né, domiciliar, para controlar essa queda de oxigenação que esses pacientes costumeiramente têm. A reabilitação pulmonar é uma outra arma, é uma outra ferramenta que dispomos para fortalecer principalmente a musculatura esquelética desses pacientes. Os pacientes muitas vezes são muito parados pelo fato de cansarem com facilidade, eles acabam levando um quadro de hipotrofia muscular, então a reabilitação pode ajudar nesse sentido. E em situações mais avançadas, de insuficiência respiratória grave, onde as opções de tratamento não existem mais, se recorre muitas vezes, dependendo de um
protocolo, né, onde o paciente é inserido dentro desse protocolo, eles podem receber transplante orgânico, né? Então, são essas mais ou menos as formas, além das formas também de prevenir determinadas doenças infecciosas, como o uso de vacinas para gripe, vacinas para pneumonia, né, que são muitas vezes utilizadas nesses pacientes. Excelente. Então, eu acho que a gente abordou todas as dúvidas referente ao tema, né, pelo menos as mais importantes. E eu queria saber se o Dr. Plínio tem alguma consideração antes da gente encerrar o podcast. Eu quero mais uma vez agradecer o convite da Sociedade Cearense de Pneumologia e Tisiologia e de Cirurgia Torácica, né? O convite e quero deixar aqui o meu bom dia a todos e agradecer. Muito obrigado.